Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Roberto Mazeto do Explica Já, e no vídeo de hoje a gente vai dar continuação, né, à aula de circunferência. Eu gravei somente a primeira parte, ficou faltando esse restinho aqui. Essa aula aqui vai ser mais curta do que a outra, né, que ficou com 45 minutos, se não me engano. E nessa aula, resumidamente, a gente só vai falar sobre um tópico, que são as relações, ok? É um tópico, né, que se divide em dois subtópicos, que são relações de circunferência com circunferência e as relações de circunferência com retas, beleza? Bom, o primeiro que a gente vai falar aqui é das relações com as próprias circunferências, beleza? Então vou colocar aqui relações com... Ficou um pouquinho torto aqui, né? Com circunferência. Bom, então vamos relembrar um pouquinho algumas coisas de circunferência. O que é uma circunferência? Circunferência é o lugar geométrico dos pontos equidistantes do centro, beleza? E qual que é essa distância? É o raio. Eu tenho duas equações para a circunferência. Eu tenho a equação reduzida e eu tenho a equação geral. Para eu passar da geral para reduzida, eu completo quadrados, beleza? Todos esses tópicos eu já abordei na aula passada. Se você ainda não viu, para esse vídeo vai ver, porque aquele vídeo que eu gravei é a base para você entender isso aqui, beleza? Bom, então se eu tenho aqui duas circunferências, eu posso ter várias relações entre elas. Então vamos começar aqui com a primeira. Então vou pôr aqui, trocar aqui a cor. Beleza. Pôr aqui letra... Pôr aqui letra A. Então eu tenho aqui essas duas circunferências. Aqui. Beleza. E eu vou pôr... Eu vou pôr... Aqui. Beleza. Então aqui eu tenho duas circunferências que elas se intersectam em um ponto somente. Beleza? Então se elas se intersectam em um ponto somente, esse ponto aqui, elas são circunferências aqui, elas são tangentes, ok? Então vou colocar aqui tangentes. Mas perceba que uma está fora da outra, né? Isso é óbvio, né? Mas uma está fora da outra. Então elas são tangentes externas, beleza? Essa é a nomenclatura correta, tangentes externas, porque a gente já vai ver que existem também as tangentes internas. Bom, para eu determinar a relação de duas circunferências olhando assim é muito fácil, beleza? Mas na hora da prova, a pessoa, o elaborador da prova pode te dar duas equações da circunferência e pedir para você falar se elas são tangentes, se elas são secantes, né, que nós ainda iremos ver nessa aula. E aí como você faz? Você vai desenhar a circunferência para ver se ela só se intersecta em um ponto? Não, você vai analisar o que eu vou te falar aqui agora. Ó. Se você perceber aqui, essa circunferência, vou chamar a circunferência aqui de A. Deixa eu mudar a cor aqui de novo. Vou chamar essa circunferência aqui de A. E... beleza. Vou chamar essa circunferência aqui de A. E essa aqui é a minha circunferência B. Bom, essa minha circunferência A, ela tem aqui um centro, né? Um centro C. E a circunferência ela também tem um raio. Opa, também aqui tem um raio. Que eu vou chamar aqui de raio A. Beleza? Bom, essa minha circunferência B, ela também tem um centro. Vou desenhar mais ou menos aqui. E a circunferência também tem um raio. Vou chamar aqui de raio B. Beleza? E o que a gente vai analisar? Aqui eu tenho outro centro, né? Aqui eu tenho o centro de B, aqui eu tenho o centro de A. E o que a gente vai analisar então? A gente vai analisar a distância dos centros de duas circunferências para determinar qual é a relação entre elas. Então se você perceber aqui, eu vou espelhar aqui para baixo novamente, como eu fiz na aula de elipses, né? Vou espelhar aqui para baixo isso aqui, vou espelhar isso aqui para baixo. Bom, eu tenho que essa aqui é a minha distância entre os centros, beleza? Então vou colocar aqui distância entre os centros. Eu vou colocar só DC, beleza? Você já vai saber que é a distância entre os centros da circunferência. E se você parar para pensar, essa distância aqui, ela é igualzinha, né? Deixa eu mudar a cor aqui. Ela é igualzinha. Vou pegar aqui um vermelho. Ela é igualzinha à soma dos raios. Então eu tenho aqui que DC, quando eu tenho duas circunferências que são tangentes externas, a distância do centro das duas é igual à soma dos raios. Então vai ser igual a RA mais RB. Beleza? Então essa aqui é
o jeito que nós vamos analisar. Para cada caso a gente vai analisar como a distância do centro de uma até o centro da outra se relaciona com o raio. Então você vai pegar sua prova. Supondo que ele dá duas circunferências são tangentes externas, você vai ter duas equações. Você vai, através das equações, ver quais são os centros, né, e qual é o raio, porque na equação reduzida da circunferência isso é mostrado, conforme eu falei na última aula, né? E você vai calcular a distância do centro até o raio pela fórmula da distância entre dois pontos, beleza? E aí você vai analisar, essa distância é igualzinha à soma dos raios, logo elas são tangentes externas, beleza? Mas também há outro caso de tangência, né? Que é o seguinte, que é quando eu tenho, pegar aqui, que é quando eu tenho, deixa eu aumentar um pouquinho, beleza? Que é quando eu tenho tangentes internas. Então, vou pegar aqui rapidinho, pessoal. Problemas técnicos. Tá aqui. Quando eu tenho tangentes internas, beleza? E o que isso quer dizer? Quer dizer que elas são tangentes, né? Ou seja, elas têm um ponto em comum, mas esse ponto em comum ele está dentro, né? Ou seja, uma está dentro da outra. Então esse aqui seria o meu ponto de tangência, beleza? Então aqui a nomenclatura dessa são tangentes internas. Os casos de tangência são os únicos que têm igualdade, ou seja, você vai ter uma igualdade, DC é igual a RA mais RB. Os outros casos eles são desigualdades, vocês já vão ver por quê. Bom, agora vamos analisar o centro, né, de cada uma dessas circunferências. Aqui eu vou ter, da minha circunferência maior, aqui é mais ou menos o centro, beleza? Então eu tenho aqui o raio dessa minha circunferência, essa parte verde aqui, é o diâmetro, mais ou menos, né? Ele passa pelo diâmetro da minha outra circunferência. Então eu tenho aqui de verde aqui, isso aqui é o meu RA. Então vou colocar aqui de verde, né? Raio de A. E eu tenho aqui, agora eu vou ter que mudar a cor. Eu tenho aqui que o centro dessa outra circunferência está mais ou menos bem aqui. E eu tenho que o raio dessa outra circunferência é esse raio rosa, aqui, roxo, né? Aqui, que seria o caso RB. E se vocês perceberem, a distância entre os centros, no caso, é essa distância verde aqui, que sobrou, né? Ou seja, é o RA menos o RB. Então daqui nós já tiramos também a nossa outra relação, né? Que eu havia falado para vocês, nossa outra igualdade, que é a distância entre os centros, nesse caso, tem que ser igual a RA menos RB. Ou seja, a subtração dos raios, a diferença dos raios. Beleza? Bom, esses aqui são os dois casos... são os dois casos de tangência, né, que a gente tem nas circunferências. Elas podem ser ou tangentes externas ou internas, né? Como eu disse, são dois casos de igualdades. E agora vamos passar. Só faltou aqui a minha letra B, que é a letra A, que é a letra B. Agora vamos passar para mais três casos que não tem igualdade, mas são desigualdades, e vocês já vão ver por quê. Então eu vou apagar aqui, tira uma print, copia, pausa o vídeo e vamos pro próximo caso. Bom, o nosso próximo caso, aproveitando aqui, a nossa circunferência, o nosso próximo caso é quando elas são secantes, ou seja, elas têm dois pontos em comum. Beleza? E então, se elas têm dois pontos em comum, esses aqui são os pontos, né? Os pontos em que elas são secantes uma às outras, beleza? Bom, vamos analisar aqui então. Aqui eu tenho a minha circunferência A, novamente, aqui eu tenho a minha circunferência B. Aqui eu vou ter o meu raio de A, né? Mais ou menos daqui até aqui. Pá. Fazer um pouquinho mais reto. Pá. Tá aqui. Aqui eu tenho o meu R de A, beleza? E aqui eu vou mudar a cor novamente para não ter nenhuma confusão. Aqui eu vou ter o meu raio de B, RB. E esse raio aqui, ó, ele vai daqui até aqui. Bom, se você perceber, qual é a distância entre os centros agora? A distância entre os centros, nesse caso aqui, eu já vou escrever para vocês para evitar
falar logo qual é essa distância. Essa distância aqui, no caso, que eu estou espelhando aqui para baixo, não tem uma igualdade. Eu não sei quanto que essa distância vale assim veridicamente, né? Mas eu posso fazer uma desigualdade com essa informação. Como assim? Bom, eu sei que aqui no caso a distância do centro das duas, né? Isso aqui tem que ser menor que a soma dos raios, RA mais RB. Por quê? Porque se eu tenho duas tangentes externas, ó, elas têm um ponto em comum. Então eu sei que a distância entre os centros é RA mais RB. Quando eu extrapolo isso, quando eu passo o limite, eu sei que essa distância está diminuindo, concorda? Os centros estão se aproximando. Então essa distância não é mais RA mais RB. Essa distância ela tem que ser menor que RA mais RB. E eu tenho que essa distância aqui, ela também tem que ser maior. Ela tem que ser maior que, né, RA menos RB, ou seja, a subtração dos raios, né? Porque, como eu disse, quando nós temos tangentes internas, a distância entre elas é a subtração dos raios. Nesse caso, eu ainda não tenho tangentes internas, né? Elas estão no meio termo, elas estão entre as tangentes externas e entre as tangentes internas. Então, por isso que essa desigualdade é assim, ou seja, eu tenho que a minha distância do centro, ela tem que ser maior que RA menos RB, mas ela tem que ser menor que RA mais RB, beleza? Bom, vou só dar um enfoque aqui nisso aqui, que é muito importante mesmo. Ok. Agora o nosso quarto caso no caso, né? Copiar aqui. São quando eu tenho duas circunferências exteriores. Bom, quando eu tenho duas circunferências exteriores, o que vai acontecer é o seguinte. Aqui novamente eu vou ter mais uma desigualdade, beleza? E eu vou ter o seguinte aqui. Aqui eu vou ter, né, meu caso D. Aqui eu vou ter minha circunferência A, minha circunferência B. Aqui eu vou ter o meu RA. Aqui eu vou ter o meu RB. Se vocês perceberem, a distância entre os centros, nesse caso, ela é maior que a soma dos raios. Então essa é a única desigualdade que eu consigo montar nesse caso aqui com toda certeza. Ou seja, eu posso afirmar nesse caso aqui que essa distância DC ela é maior do que a soma dos raios. Então é isso que eu vou colocar aqui. Eu tenho que DC é maior que RA mais RB. Beleza? Porque assim, é só você vê que está faltando essa parte aqui, né, para completar essa distância. Então essa distância consequentemente vai ser maior do que a soma dos raios. Beleza? Isso aqui é muito simples, bem facinho. Essa parte de relações ela é um pouco mais fácil assim do que a da aula anterior, né? Beleza. Bom, aqui aproveitando, acho que tem espaço ainda, eu vou fazer o nosso último caso de circunferência com circunferência, que é quando elas são interiores, né? Aqui elas são exteriores. Ah, esqueci de colocar o nome, né? Vou colocar aqui a nomenclatura. Então, aqui elas são tem que elas são secantes, beleza? Então vou colocar aqui secantes. Aqui elas são exteriores. E nesse caso aqui que ela vai ver, eu ainda vou colocar porque elas são interiores, ok? Mas aqui no caso eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter, mais ou menos isso aqui. Ó, elas não são tangentes internas, elas não são concêntricas, né? Porque se elas forem concêntricas, ou seja, se elas tiverem o mesmo centro, a distância entre os centros é zero, né? Porque é o mesmo centro. Mas aqui eu tenho tangentes não, aqui eu tenho duas circunferências interiores. Bom, nesse caso, o que eu vou ter é o seguinte. Eu vou ter que pegar aqui o verde, né, para deixar tudo padronizado. Eu vou ter aqui a minha circunferência A, aqui eu vou ter a minha circunferência B. O centro de B tá aqui, né? Então aqui eu tenho o meu RB. E o centro de A eu vou ter mais ou menos aqui. Aqui eu vou ter o meu RA. Se você perceber, a distância entre os centros, ela não é um valor, ela não é a subtração dos raios.
Por quê? Porque tá faltando um pedacinho bem aqui, ó. Onde eu tô dando ênfase aqui com o roxo. Tá faltando esse pedacinho. Se essas duas circunferências fossem tangentes internas, a gente sabe que elas seriam o quê? Que a distância do centro seria igual à subtração dos raios. Como elas não são, aqui no caso eu vou ter o seguinte. Eu vou ter aqui a distância dos centros, DC. Isso aqui tem que ser menor do que a subtração dos raios, ou seja, RA menos RB. Beleza? Essa aqui é a relação que eu consigo fazer com duas circunferências interiores que não são tangentes. Então aqui eu tenho circunferências interiores. Beleza? Bom, vamos ver agora um exemplo que eu selecionei para essa aula não ficar somente teórica, né? E vamos ver aqui. Só vou dar uma ênfase aqui. Então tá aí, tira uma print, copia. Faltou ainda colocar aqui que isso aqui é minha letra E, beleza? Então tira uma print aí, copia, que a gente vai para a próxima questão. A gente vai para a primeira questão, na verdade, né? Então, bom pessoal, então vamos aqui para o nosso exemplo. Ele me dá duas circunferências, né? A primeira é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y menos 7 igual a 0. E a segunda, né, que está na equação geral, é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 25 é igual a 0. Bom, primeiro ele quer saber qual é a relação entre essas duas circunferências, ok? Bom, primeiro eu preciso saber passar da equação geral para a equação reduzida. Eu já falei sobre isso na última aula, então clica lá, beleza? Aqui eu vou fazer de uma maneira um pouco mais rápida, porque esse não é o foco da nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é relações, então vamos vir aqui. Bom, eu sei que eu tenho que completar quadrados. Aqui então vamos começar com do x. X, beleza. Eu vejo aqui que eu tenho menos 2x e eu tenho x. Ou seja, o menos 2x, como eu disse para vocês, esse 2 significa que é o termo do meio de um trinômio do quadrado perfeito. Ou seja, um trinômio do quadrado perfeito, né? Só colocando aqui a mais b ao quadrado. Isso aqui é igual ao quê? Quadrado primeiro mais 2 vezes primeiro pelo segundo mais quadrado segundo. Beleza? Bom, eu tenho que o meu menos 2x equivale ao meu menos 2 vezes, aqui no caso eu coloquei como sendo mais, né? Mas pode ser menos também. Cadê menos, né? Aí a única coisa que muda é esse sinal aqui. Beleza? Menos 2AB. Então eu tenho que o meu menos 2x equivale ao meu menos 2 vezes x vezes o meu outro termo. Como não tem nada, eu induzo, né? Eu deduzo que o meu outro termo é o menos 1. Porque vai ficar quadrado primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, menos 2 vezes x vezes 1, que vai dar menos 2x, beleza? Então isso aqui ao quadrado. Vamos ver agora em y. Eu tenho aqui y ao quadrado menos 2y, é a mesma situação. Ou seja, aqui o meu outro termo também é o menos 1 ao quadrado. Eu tenho aqui isso aqui, né? Vou apagar isso aqui, esse rascunho aqui. Eu tenho que isso aqui, menos 7 é igual a 0. Menos 7 é igual a 0. Mas perceba uma coisa. Quando eu coloquei o quadrado perfeito, eu adicionei mais 1, né? Daqui eu adicionei mais 1, daqui eu adicionei mais 1. Esse mais 1, por causa do trinômio, né? Ou seja, aqui o que eu coloquei aqui? Eu coloquei x ao quadrado menos 2x mais 1. E aqui eu coloquei y ao quadrado menos 2x menos 2y mais 1. Então, esse mais 1 não estavam na minha equação original. Então, se eu adiciono de um lado da equação, para a equação continuar sendo verídica, eu tenho que adicionar do outro lado também. Então, aqui eu vou adicionar mais 1, mais 1. Agora que a nossa equação está válida, né? Vamos continuar aqui. Aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Isso aqui é igual. Menos 7 passa para o outro lado com o sinal trocado, né? Vai ficar mais 7, mais 8 com esse 1, mais 9 com outro 1. Então aqui vai ficar 9. Então daqui o que eu tiro? Eu tiro que a minha equação, o centro da minha equação 1, ou seja, Czinho 1, ele é dado por 1,1. E eu tenho que o raio de 1 vale 3, beleza? Se você não conseguiu compreender, volta no último vídeo, beleza? Que você vai entender melhor. Mas dessa equação eu consigo tirar essas informações aqui, né? Porque eu tenho aqui o meu centro em x é o sinal trocado e o meu centro em y também é o sinal trocado. E esse termo aqui que está do outro lado da igualdade é o meu raio ao quadrado. Logo, meu raio vale 3. Bom, vamos analisar essa outra aqui agora, né? Vamos analisar essa outra aqui agora. Nessa outra equação,
nós não temos nenhum outro termo que acompanhe x nem y. Então daqui nós já induzimos que essa equação é x menos 0 ou mais 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado menos 25 igual a 0. Aqui eu vou passar o 25 para o outro lado e eu vou ter o seguinte, eu vou ter x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, isso aqui é igual a 25. Bom, daqui, novamente, eu já consigo tirar as informações que eu quero. Então o centro dessa minha circunferência 2 aqui vale 0, 0, ou seja, ela está centrada no eixo, na origem do meu plano cartesiano. E eu tenho aqui o meu raio, meu R2, ele vale 5, né? Porque 5 ao quadrado é 25. Então daqui eu já tenho as informações necessárias para eu ver se a relação entre essas minhas duas circunferências. Então bora lá. Tá, vamos calcular a distância dos centros, né? DC, que eu havia chamado. Vou colocar aqui então, distância dos centros. Isso aqui vai ser igual, né? Como a gente já viu na aula sobre pontos. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada da variação é top, né? Da variação em x, né? Ou seja, 1 menos 0 ao quadrado mais a variação em y, 1 menos 0 ao quadrado. Opa, esse quadrado aqui eu coloquei errado, 1 menos 0 ao quadrado. Daqui eu vou ter que o meu DC, a minha distância entre os centros, ela vai valer, né? 1 menos 0 é 1 ao quadrado é 1. 1 menos 0 é 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1, 2. Então eu vou ter que esse meu DC vale raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4, né? Um valor aí, intermediário, 1,4, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 1,4. Isso mesmo, 1,4. Bom, então vamos calcular aqui as operações que eu posso fazer com o meu raio. Eu tenho que a soma dos raios, R1 mais R2, isso aqui vale 8. E eu tenho que a subtração dos raios, ou seja, R2, né, menos R1, isso aqui vale 2. Então daqui eu tenho que o meu DC ele é menor do que o meu R2 menos o meu R1. Porque raiz de 2 é menor do que 2. Daqui eu chego à conclusão corretamente que, por essa informação aqui, essas duas circunferências, ou seja, a resposta, C1 e C2, são interiores. Beleza? Bom, espero que tenha ficado claro. Agora vamos para as nossas relações de circunferência e reta. Bom, pessoal, então vamos ver aqui agora as relações de circunferências com retas. Bom, eu posso ter vou desenhar aqui uma circunferência, né? Um pouco maior do que da outra. Tá, tem aqui uma circunferência. E eu posso ter os seguintes tipos de retas, né? Eu posso ter posso ter aqui uma reta que não toca a minha circunferência. Então aqui eu tenho minha reta R, né? Que não toca a minha circunferência. Eu posso ter uma reta que toque em 2 pontos a minha circunferência. Fiz um pouquinho grande, vou colocar mais ou menos aqui. Que toque em 2 pontos a minha circunferência, né? Reta R. E eu posso ter uma reta que toque em somente um ponto da minha circunferência. Beleza? Bom, então aqui eu vou desenhar aqui os pontos, né? Ó, aqui toca em 2, aqui toca em 2, ali toca em 1, aqui não toca em nenhum. Bom, eu tenho que a minha circunferência, ela pode ser... Eu tenho pela minha equação reduzida da circunferência, que ela pode ser escrita como sendo... Aqui eu vou chamar minha circunferência aqui de C, né? Então eu tenho que C é dado por x menos x do C ao quadrado mais y menos y do C ao quadrado igual ao meu raio ao quadrado. Beleza? Bom, eu tenho que a minha reta R, ela também pode ser escrita como sendo... Minha reta R é igual a y é igual a mx mais n. Então,
para essa aula você tem que entender retas e circunferências, beleza? Tem os dois vídeos aqui no canal. Bom, se você perceber, isso aqui forma um sistema, né? Então, ó, aqui eu tenho um sistema. E é justamente aqui que eu queria chegar. Bom, para eu resolver isso aqui, eu vou ter que fazer o seguinte. Como é um sistema, eu vou fazer por substituição. Então eu sei aqui que o meu y, né, é igual a mx mais n. Então, para eu determinar qual é a relação dessa reta com a minha circunferência, eu pego esse valor e eu vou substituir aqui, ó, no meu y. Então vai ficar o seguinte, vai ficar... eu vou ter a seguinte equação do segundo grau, eu vou ter x menos xc ao quadrado, mais, substituindo o valor aqui, né, por y, eu vou ter mx mais n menos y do c ao quadrado igual ao meu raio ao quadrado. Isso aqui é uma equação do segundo grau, né? E sendo uma equação do segundo grau, eu vou ter um determinante. Então aqui eu tenho uma equação do segundo grau. Determinante não, discriminante, né? Que é o meu delta do segundo grau. E como que eu sei que a relação entre essas retas? Pelo meu delta, como eu disse para vocês. Então aqui eu vou ter um delta, né? Delta. E esse meu delta, ele pode assumir alguns valores. Então eu posso ter meu delta sendo delta maior que zero. Se o delta for maior que zero, só trocar a cor aqui rapidinho. Se meu delta for maior que zero, o que eu vou ter é o seguinte. Eu vou ter que a reta e a circunferência são secantes. Ou seja, elas se intersectam em dois pontos. Ok? Eu posso ter também que o meu delta ele é igual a zero. Se o meu delta é igual a zero, se você se lembrar das suas aulas de equação de segundo grau, você vai ter apenas uma raiz, né? E se você tem apenas uma raiz, então significa que a reta ela vai encostar na circunferência em apenas um ponto. Ou seja, aqui eu vou ter que elas são o quê? Tangentes, né? Tangentes. Ou seja, eu tenho um ponto em comum. E se eu tenho que o meu delta ele é menor que zero, eu vou ter o quê? Eu vou ter que elas não se encostam, né? Porque nos números reais não existe raiz menor que zero, né? Então eu vou ter aqui que elas são o quê? Elas não se tocam. Não se tocam. Beleza? Então aqui eu vou representar por alguns números, né? Para ficar um pouco mais claro. Vou pegar aqui um roxo. E aqui eu tenho uma relação número 1, aqui eu tenho uma relação número 2 e aqui eu tenho uma relação número 3. Fazendo aqui a relação com o desenho aqui que eu fiz para vocês, eu tenho aqui essa primeira, como ela não toca na circunferência, se eu fizesse um sistema com essa equação dessa reta e da circunferência, né? Aqui no caso eu coloquei o mesmo R de linha, né? Isso aqui ficou um pouco ambíguo. Então aqui eu vou colocar R1, R2, R3, beleza? Para vocês perceberem que são equações diferentes, não é a mesma equação. Então tá. E aí eu tenho o seguinte, eu tenho que nessa minha reta 1, qual é a minha relação? Elas não se tocam. Então se eu pegar o y da reta 1 e substituir na equação reduzida da circunferência, eu vou achar uma equação de segundo grau. Nessa equação de segundo grau, se eu calcular o delta dela, esse delta vai ser menor que zero. Beleza? Então eu tenho que essa aqui é uma relação do tipo 3, né? Que a gente encontrou aqui. Ou seja, não se tocam. Não se tocam. 0 pontos em comum. Não existe nenhum ponto, né? Na interseção entre eles, o conjunto é vazio. Beleza? Bom, nessa minha reta 2, se eu pegar o y da minha reta 2, né? Isolar ali e substituir no c, e substituir na equação reduzida de c, eu vou achar uma equação do segundo grau cujo delta é maior que zero. Beleza? Então aqui eu tenho uma relação do tipo 1. 2 pontos em comum. E por último, né? Aqui eu vou ter que meu delta é igual a zero. Então eu vou ter uma relação do tipo 2. Apenas um ponto em comum. Beleza? Bom, essa parte que é muito importante, tá? Vocês entenderem isso aqui, é um pouco mais simples, só tem esses 3 casos, mas é bem sucinto para você descobrir qual caso é, beleza? Geralmente eles não pedem muito para você descobrir qual é a relação em si, mas eles falam que duas retas são tangentes, aí você tem que saber que elas têm um ponto comum, e que se você substituir
uma equação na outra, né, você vai ter um determinante, por exemplo, igual a zero. Com isso você pode chegar em algum lugar, beleza? Bom, eu espero que a aula de hoje tenha sido útil para você. Aqui nós encerramos o nosso módulo de circunferência, né? Já temos aqui no canal pontos, retas, circunferência e elipse. Então essa aqui a gente fecha a circunferência, só vai faltando agora duas cônicas, né, pra gente fechar a geometria analítica. Então, se esse vídeo foi útil para você, deixa o like aí, se inscreve, comenta aqui embaixo sua opinião, como eu posso melhorar, né, o trabalho que nós estamos fazendo. E se você quiser doar alguma quantia para ajudar o projeto, a gente tem aqui um Apoia-se, o link está aqui na descrição. Qualquer quantia que você doar já vai nos ajudar imensamente, beleza? Então é isso, um forte abraço, fiquem bem e fui!